Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à quinta edição do Quero Ótica Trends, esse ano falando sobre a inteligência da óptica. Eu sou a Paula Santana e quero dizer que estou muito feliz aqui em estar com essa equipe do Quero Ótica participando desse movimento tão inovador e tão necessário para o ramo óptico. Eu trabalho há 23 anos no ramo óptico, sou idealizadora aí do Descomplica Óptica, então se você não me segue, já segue lá no Instagram. Lá você vai conhecer um pouquinho da Paula e também de como a Paula observa a ótica. Hoje eu presto consultoria para mais de 90 lojas que estão em dois grupos, né? O grupo Bortotti e o grupo Bukowski, e trabalho dentro da consultoria comercial de venda, estratégica de marketing e também de produto marca própria. Quero falar para você que aquilo que nós vamos conversar aqui hoje é um pouquinho diferente, talvez, de tudo que você já tenha ouvido sobre venda, e é exatamente neste lugar que eu quero provocar você. Falar sobre venda hoje não é a mesma coisa do que falar sobre venda há anos atrás. Né? Eu comecei em ótica há 23 anos como assistente de venda da Fotótica em São Paulo. Sou paulista há 10, 12 anos aqui em Minas e posso dizer para você que a forma com que eu aprendi lá atrás, tecnicamente, processualmente, a ótica se comporta da mesma maneira, mas no atendimento, não. Eu trabalhei desde a parte de assistência de venda, passando por ser vendedora, passando por ser uma gerente trainee, gerente de loja, e hoje presto consultoria, como eu falei para vocês. Por que eu gosto de dizer que eu passei por todos os perfis de um colaborador de ótica? Porque isso isso faz com que o meu know-how ganhe muito posicionamento e autoridade, porque eu conheço o cliente desde quando eu não sabia atendê-lo, até hoje, que eu comando uma cadeia de óticas para ensiná-los a vender. Então, eu quero colocar você debaixo de alguns desafios hoje e de refletir sobre o que nós vamos conversar aqui. E o meu tema com vocês é: quem ajuda vende mais. E eu quero falar disso com você, tá bom? Então, a partir de agora, eu vou apresentar aqui para você um conteúdo. Você que faz parte aí do Quero Ótica Trends, você já sabe, se você já participou, mas se você não participou, fique sabendo que você vai ter acesso a esse meu curso dentro da plataforma deles, você vai ter acesso a materiais exclusivos e, com certeza, descontos nos produtos tops que eles fazem e que nos auxiliam demais dentro do movimento comercial, de gestão e de estratégia de venda, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa conversa, o nosso treinamento. Fique à vontade para chamar da forma que você quiser. Eu gosto de chamar de bate-papo, porque bate-papo conecta, e nós vamos falar sobre isso. Eu quero dizer para você que já fazem alguns anos que eu tenho observado um novo cenário comercial que se instaurou dentro do comércio como um todo, mas principalmente dentro do comércio ótica, porque é onde eu estou, então é onde eu consigo observar. Então, não somente observo, como também faço algumas pesquisas e vou compartilhar com vocês algumas coisas que essas pesquisas geraram para a minha forma de ver atendimento e venda hoje dentro da empresa, das empresas onde eu presto consultoria, tá? Dentro do cenário pós-pandemia, nós recebemos uma quantidade de problemas mentais muito maior do que nós realmente conseguimos mensurar. Casos hoje, como depressão e crises de ansiedade ou pânico, aumentou o nível, né, de diagnósticos em mais de 26%. Todavia, a gente sabe que não é todas as pessoas que têm esses problemas que procuram ajuda. Paula, mas o que isso tem a ver com o nosso negócio? Tudo. Mudanças comportamentais e emocionais no consumidor ocorreram, e eu e você precisamos entender isso. Outra coisa, a quebra da lógica de que o produto era o primeiro está sendo quebrada, porque hoje a necessidade de conexão do cliente é tão grande que ele passa a ser a primeira idealização do nosso negócio.
e o cliente não quer mais comprar. O cliente quer ser compreendido. E aí eu quero falar com você sobre isso. O cliente quer ser compreendido. Nós estamos olhando para ele da maneira correta? A minha ótica ainda tem foco no produto? O que é isso? Treinamentos e mais treinamentos para aprender a falar a mesma fala de fornecedor. Aí esse LOR vai me treinar, eu aprendo a falar sobre as lentes dela. Aí vai fazer a mesma coisa com a Roya, com a Zeiss, com o fornecedor de armações, e nós estamos ali embutindo conhecimento. Eu não estou dizendo que isso não seja necessário, mas a minha pergunta é: qual é o seu investimento em fazer com que a sua equipe seja uma equipe que pense no bem-estar pessoal do cliente primeiro? Qual é a dosagem entre treinamento técnico e treinamento de conexão da sua loja? É isso que nós vamos falar um pouquinho hoje, e eu espero que isso faça muito sentido para você, como faz nesse grupo de óticas que eu cuido, tá? Quero falar para vocês, passando aqui para o próximo slide, quero falar aqui para vocês que existe um perfil do cliente pós-pandemia. Primeiro, dizer para você que o novo presbítero, ele é alguém como eu. É como a Paula, que acabou de fazer 41 anos e vai começar a usar o primeiro multifocal. Esse cliente já é um cliente que tem acesso à conexão, N conexões, N tecnologias, e isso faz parte da rotina de quem é o novo presbítero. Mas a pandemia, ela trouxe uma mudança de comportamento não só sobre o meu perfil de cliente, mas sobre o perfil que já existia, que são, né, os nossos senhores, os nossos jovens senhores da ótica, e principalmente sobre o novo cliente, as crianças e o adolescente. A pandemia trouxe um impacto severo sobre o comportamento de compra também dos clientes iniciais, que são as crianças e os adolescentes. Basta ver, né, que esse LOR, a Roya, a Zeiss, todas elas se moveram para fazer lentes específicas para controle de miopia, correto? E isso vem depois da pandemia. Então, o cliente pós-pandemia, o que ele realmente busca? Olha lá, escuta ativa. Vamos entender isso? Ele valoriza ser ouvido e ser acolhido. Aquele movimento de acolhimento da sua ótica que a gente, tantos anos, nunca precisou ser tão bem feito quanto hoje. O seu movimento de se apresentar para o cliente pelo nome, chamá-lo pelo nome, puxar uma cadeira, servir um café, nunca foi tão importante quanto hoje. O cliente, ele busca ser ouvido. Ouvir alguém, gente, valoriza este alguém. Então, nós precisamos ouvir, mas cuidado. Não é ouvir de uma maneira, eu vou ouvir porque eu quero vender. Não, eu vou ouvir porque eu quero acolher. Eu vou ouvir porque eu quero entender. A nossa anamnese, ela precisa agora deixar de ser interesseira e começar a ser interessada. Faz sentido o que eu estou falando? Porque o que é uma anamnese interesseira? Você já usa óculos? Entendi. E você está pensando em alguma lente? Tem alguma coisa que você gostaria? Alguma cor de armação que você gosta mais? Anamnese interesseira. Eu quero observar o interesse do meu cliente e fazer com que ele faça o quê? Fazer com que ele entre no meu cenário e dê respostas de venda para mim. Esse é o cenário que faz o quê? Faz a nossa anamnese ser interesseira. Agora, o que faz a nossa anamnese ser interessada? Gente, uma anamnese interessada, ela é uma anamnese que ela acolhe e que ela escuta sem se distrair, sem dar atenção para tantas outras coisas quando o cliente está sentado na sua frente.
Nós precisamos parar de atender o cliente e tentar fazer 20 mil coisas ao mesmo tempo. Mulher faz mais isso, né? Mas nós precisamos olhar para o cliente e, através da nossa postura, dizer para ele, olha, eu estou te ouvindo. E isso é algo que eu tenho interesse em fazer, né? Eu estou querendo me comprometer com aquilo que você está disposto a falar. Isso acolhe, tá? Eu tenho interesse, eu sou uma pessoa interessada e não interesseira. Outra coisa que o cliente pós-pandemia, gente, busca confiança. A técnica que você tem, ela sempre foi muito importante, mas hoje a confiança e a clareza é a cereja do bolo. Saber falar de uma XR Pro, saber falar de um Prada, saber falar do novo Ray-Ban Meta, é importante, você precisa, mesmo que você não venda todos os dias, mesmo que você demore a fazer uma venda desse tipo de produto na sua loja, não tem problema, mas você precisa conhecer, ter a técnica, sim, mas a cereja do bolo agora é ter um cliente que confia em você a tal ponto que permita você conduzi-lo durante o processo consultivo de venda. Confiança e clareza não faz parte de técnica, mas faz parte do quanto eu realmente me importo e quero me conectar com o cliente que está à minha frente para conduzi-lo a, então, satisfazer uma necessidade de compra, tá? Outra coisa, gente, o cliente pós-pandemia, ele busca uma redução de ansiedade. O medo, a pressa, o cansaço mental vai impactar nas decisões dele. Aí, aqui, é fácil entender quem é esse cliente. Vocês já atenderam um cliente que ele fica o tempo todo batendo o pé no balcão? Ou ele fica o tempo todo mexendo com a mão, fazendo alguma coisa, levanta e senta, ele quer tudo muito rápido, ele muda de ideia muito fácil, ou ele não é tão agitado, mas ele é extremamente melancólico para decidir. Lá no Descomplica Ótica eu ensino o pessoal a entender o cliente melancólico, fleumático, colérico. Por quê? Eu preciso entender as emoções desse cliente que está na minha frente, né? Mas isso é conversa para um outro tempo. Mas o cliente, ele busca entrar na sua loja e ter a ansiedade dele reduzida. O inconsciente dele deseja isso, e você pode entregar isso a ele. Mas eu quero dizer para você que, para isso, a sua ótica vai ter que começar a promover algo muito importante, que é, mais que mostrar óculos, vai ter que promover bem-estar. Vai ter que promover a chamada experiência. Isso mesmo. Paula, a minha loja serve café para o cliente. É uma experiência. Você pode dar um upgrade nessa experiência, colocando essas xícaras da sua loja com o nome da loja, servindo esse café com um biscoitinho do lado, colocando, às vezes, dependendo do perfil do cliente, uma pasta de avelã na beiradinha dessa xícara, para o cliente viver talvez uma experiência que ele nunca viveu. Ah, Paula, mas o meu cliente é muito simples. Se eu fizer isso, nossa, não vai funcionar. Esse é o nosso problema. Nós queremos fazer o que nós fazemos sempre e nós ainda queremos culpar o cliente. Eu tenho certeza que um cliente humilde vai se sentir amplamente impactado se você servir um cafezinho que seja para ele de uma forma diferente. Ele vai se sentir lisonjeado. E quanto mais o cliente simples vive experiência dentro da sua ótica como essa, mais ele te valoriza e mais ele se aproxima e se conecta com você. Então, o cliente pós-pandemia, para nós recapitularmos aqui, eu preciso ouvi-lo ativamente sem me distrair. Eu preciso acolher ele dentro da escutativa, que é o quê? Eu ouço de forma interessada, não interesseira. Confiança. Eu preciso falar de algumas coisas técnicas, mas o que eu preciso é fazer com que ele confie em mim, e para isso eu preciso trazer clareza, ser objetiva e mostrar que eu estou ali para ajudá-lo e reduzir a ansiedade dele, trazendo experiências, seja um café, seja um suco, um biscoito, uma xícara, um lugar instagramável na sua loja. Tem muitas coisas que a gente pode pensar para produzir uma experiência além da ótica. Eu quero dizer para você
que você precisa estar bem antenado. Só para você entender esse movimento de experiência, você sabia que a Louis Vuitton abriu um hotel? Paulo, mas não tem nada a ver, né, com óculos, com bolsa, com a moda? Não, ela está produzindo uma experiência. Nossa, eu fui para o lugar tal e eu fiquei no hotel da Louis Vuitton. Gente, a Prada abriu uma cafeteria num ambiente completamente aleatório, num grande centro, e ela estava ali fazendo cappuccinos e cafés especiais com a marca Prada, com a xícara Prada. A Prada vende café? Não. Mas ela estava fazendo o quê? Entregando uma experiência. Depois pesquise sobre isso na internet, você vai ver os grandes movimentos das marcas em relação a produzir experiência, tá? Fica a dica aí. Passando agora para o nosso próximo tópico, nós vamos falar sobre isso aqui, tá? Que é o quê? Empatia não é suficiente, precisamos de conexão. Gente, porque empatia não é ser simpático, né? Não, Paula, empatia é me colocar no lugar do outro. Isso é simpatia, isso é ser simpático. Agora, ser alguém que conecta gera vínculo. E o vínculo gera compras recorrentes, cliente que confia em mim, cliente que me indica. Conexão é perceber até aquilo que o cliente não diz. Eu me conecto tanto com ele que eu consigo observá-lo, né? Igual está escrito ali, técnicas, né, de reporte para a linguagem corporal. É quando eu observo o meu cliente e eu consigo, através da linguagem corporal dele, auxiliá-lo, né? Nós precisamos fazer o cliente se sentir o quê? Bem, e perceber que nós estamos em favor dele, não ao lado da venda. É muito fácil distinguir um consultor que ajuda e um vendedor que só quer número. O vendedor, gente, ele não vende muitas vezes. Ele tem grandes números, mas ele não traz cliente recorrente para a sua ótica. Por quê? Porque ele força tanto no produto, tanto no número, tanto na meta pessoal dele, tanto no desejo pessoal dele, que ele não constrói uma vivência duradoura daquele cliente para a sua loja, tá? Ele constrói uma vivência numérica para ele no presente. Então, nós precisamos derrubar essa simpatia que só quer vender e acrescentar uma conexão, que quer perpetuar um cliente, tá? Então, eu vou observá-lo, eu vou ficar atento às expressões. Tem cliente que fala pouco, eu preciso me atentar às expressões, à linguagem corporal. Esse cliente é um cliente, eu estou observando ele gosta de esporte, ele é mais atlético. Essa cliente, ela é mais delicada, eu estou observando como ela se comporta, como ela fala, ela é mais discreta. Nós precisamos nos conectar até mesmo com as coisas que os clientes não estão dizendo, tá? Isso é muito importante. Então, empatia não é suficiente. Nós vamos precisar gerar conexão, tá? Não é só ficar rindo e falar bom dia, boa tarde para o cliente, é gerar vínculo, é falar nome, chamá-lo pelo nome, fazer com que ele viva uma experiência, é observá-lo durante todo o atendimento. Eu tenho um treinamento, depois você pode olhar lá no meu Instagram do Descomplica, que é o meu método. E o meu método, ele é todo criado em conexão, do começo da venda até o pós-venda. Para quê? Porque eu quero esse cliente para sempre, eu não quero esse cliente só para agora. Então, eu criei um método falando sobre a importância da conexão dentro do movimento de venda. E nós precisamos entender que o comportamento atual do nosso cliente vai exigir conexão, ou nós vamos fazer mais do mesmo, ou fazer aquilo que está todo mundo fazendo e que não dá resultado. Aí, eu estou mostrando para vocês agora a nova forma, tá? A nova forma de vender. Olha só. Primeiro, quando eu tenho conexão e eu entendo a necessidade de escuta, de passar confiança, de ser alguém que demonstra que está do lado do cliente, eu vou deixar de ser um vendedor e vou ser um consultor que decide.
Por que o consultor decide? Porque ele já gerou a conexão da confiança. Então, o cliente, normalmente, quando a pessoa gerou a conexão, ele começa a falar assim, olha, mas o que você acha que seria melhor para mim, Paula? Você acha que com essa lente eu vou enxergar melhor mesmo? Ele começa a perguntar para você. Ele não tem as perguntas internas. Ah, será que ela está me enganando? Será que essa lente, ela só não está querendo enfiar essa lente em mim e me vender uma coisa mais cara? É uma mudança de comportamento. O vendedor gera esse sentimento interno no cliente, o consultor não. Ele passa a ser alguém que vai ajudar o cliente a decidir. E, olha só, transformar cada argumento em uma forma de educar o cliente. Gente, existe uma chave poderosa neste lugar que nos auxilia na conexão e nos transforma em vendedores técnicos para técnicos consultores que conectam. Olha só, hoje o cliente, ele já está adoecido, porque eu e você também, nós temos uma chuva de informação caindo sobre nós o tempo todo. Se nós pegarmos o nosso celular, nós vamos ficar totalmente perdidos se a gente for dar conta de tudo que está ali. Aí, fora isso, a gente tem televisão, a gente tem rádio, a gente tem o movimento diário, a gente tem tanta coisa. Nós vivemos um tempo de alta dopamina, de alta comunicação exposta, e isso gera um fator de necessidade no cliente muito grande, que é o quê? Eu preciso ser educado nisso que eu estou ouvindo. Lá no começo estava falando, né, sobre ter uma postura, né, uma comunicação efetiva, clareza. Aí, em tempos onde existe tecnologia, não dá para você pegar um papelzinho como esse e ficar desenhando corredor progressivo para o cliente, ou ficar pegando aqueles cardápios de mesa desse Loro, ou de todas as outras marcas, virando aquilo para o cliente, fazendo ele dar conta de tudo aquilo que é tecnologia. Ele não vai dar. De cada 100 clientes, você pode pensar aí, quantos deles querem saber, ícone por ícone, que está lá no cardápio de mesa da Essilor, da Royal, da Zeiss? Eu vou falar, eu chuto para você que meio cliente de 100 quer perguntar para você exatamente o que significa tudo aquilo que ele está ouvindo, né? Então, nós precisamos educar o cliente. Eu acredito que você já seja cliente da Quero Ótica, né? A Quero Ótica faz o software de gestão para sua loja, de stop, de cadastro de cliente, de tudo isso. Isso é uma ferramenta de gestão excelente. Mas eu quero dizer para você que se você não tem o Pupilens ou algo na sua loja que transmita tecnologia para ajudar nessa educação do cliente, você está um passo atrás, tá? Por exemplo, nós podemos desenhar, mostrar, mas nós podemos pegar um Pupilens ou a torre das AIS que você tem, da Essilor, né, o Vision Office, ou o iRuler, eu não sei o que você tem. Eu sugiro que você tenha algo para não ficar um passo atrás. Você está vendendo lentes freeform, lente com inteligência artificial, desenhando um multifocal na caneta, vai estar um passo atrás. Não funciona, gente. Não vai funcionar. Então, por exemplo, hoje, como que nós fazemos? Nós temos o Pupilens, por exemplo, em um dos meus clientes, e temos algumas torres também, e nós temos várias tecnologias para cada tipo de loja trabalhar a abordagem de educar o cliente para a compra de lente. Então, você vai pegar o seu Pupilens, o seu aplicativo de demonstração de lente, você vai colocá-lo virado para o seu cliente, e você vai falar assim para ele, olha só, eu vou ajudar você agora a escolher uma excelente lente. Dentro desse aplicativo, você consegue comparar lente, você consegue mostrar para o cliente o que é um fotossensível, o que é uma lente com antirreflexo, o que é uma lente cosmética, o que é uma lente freeform, uma lente não freeform, enfim. Você consegue trazer uma pedagogia tecnológica para um cliente que quer clareza. Você explicar para o cliente que a lente fica mais escura no sol e mais branquinha do lado interno, ok, mas se você consegue mostrar isso para ele, ele reforça na mente dele aquilo que você está falando, aí você gera valor.
o cliente fala, nossa, que legal, eu estou vendo. Vamos lembrar algo que o cliente não está vendo a lente que ele vai comprar? E que você ter um aplicativo ou qualquer outra coisa tecnológica na sua loja que demonstre para o cliente de forma didática o que é e como funcionam essas tecnologias, você vai ser muito mais assertivo. Então, preste atenção, seja um consultor e transforme os seus argumentos falados por argumentos visuais. O cliente hoje é visual e você também é. Para prestar atenção nisso que eu estou falando. O cliente é visual. Eu vou dar um exemplo meu. Eu amo observar aquilo que eu vou comer. Pode ser algo que eu gosto. Se tiver com uma apresentação estranha, eu tenho dificuldade de experimentar. Porque eu sou visual. A mulher vai comprar um sapato. Ela não compra só apontando. Ela quer pegar, ela quer olhar, ela quer colocar no pé. Visual. Homens são clientes mais tecnológicos. Eles querem testar, eles querem pegar. E nós temos a dificuldade de vender lentes que o cliente não pega, que o cliente não sabe como é, até ele ir retirar os óculos. Então, adquira se você não tem uma tecnologia como o Pupilens para ajudar você a educar o cliente, ok? E isso vai fazer o quê? Lá o número 3, ó, mostrar o valor antes de preço. E o 4, o poder de dizer, deixa eu te ajudar a escolher. Quando você gera conexão com o cliente, você vira essa pessoa que fala, deixa eu te ajudar a escolher. E o cliente diz sim, claro, por favor, porque ele conectou com você, ele confia em você. Então, isso é algo que você precisa compreender. Outra coisa que nós vamos abordar aqui agora, ajudar é vender. Só que mais do que vender, quando eu ajudo um cliente, eu vou fidelizá-lo. Vendas consultivas geram clientes recorrentes. Fala isso aí para você agora. Se eu me tornar um consultor de conexão com o meu cliente, ele é recorrente. Se eu te dar um desafio agora, entrar aí no seu sistema Quero Ótica, olhar os clientes de 2023, você saberia me dizer, os clientes de 2023, qual a porcentagem deles que já voltou na sua ótica neste ano de 2025? Se você não sabe dizer isso, você precisa fazer gestão. É muito importante eu saber quantos novos clientes entraram na minha loja no ano de 2025 para validar as estratégias de marketing. Vocês aprenderão sobre marketing aqui nessa quinta jornada aí do Quero Ótica Trends. Então, você precisa saber quem são novos, mas mais do que isso, você precisa saber se a sua ótica conecta. De 2022, 2023, qual é a porcentagem de cliente que voltou a comprar com você? Isso vai mostrar se você tem eficiência, eficácia e conexão, tá? Porque o cliente que se sente ajudado, ele indica e ele volta, tá? Ele volta, ele não vira aquele cliente que vem a cada 2 anos, não, ele volta para ver um solar, uma lente de contato, ele volta para tomar um café, ele volta para indicar uma pessoa, ele volta para falar com você no WhatsApp, ele está sempre presente. E ajudar a vender e fidelizar, porque gera um relacionamento duradouro. Cada atendimento, gente, é uma semente de relacionamento. É uma semente que eu consigo fazer crescer dentro da minha ótica. Então, cuidado se a nossa essência é só de venda. Porque se a nossa essência for só essa, nós estamos vendendo hoje, perdendo amanhã para qualquer estratégia do nosso concorrente, tá? Então, nós precisamos entender e nos adequar a isso. Olha só aqui o que eu quero conversar com você. Se vendermos como sempre vendemos, primeiro, você vai ter os mesmos resultados. Gente, vamos ser honestos. Nós estamos sendo fortemente atacados por um comércio ilegal de óculos absurdo. Absurdo. Eu vou contar para vocês uma experiência rapidinho. Eu estava reinaugurando uma loja de um dos meus clientes
E em frente à nossa loja, tem uma loja de artigos chineses, né? E não sei se acontece aí na sua cidade, mas eles estão colocando o monstruário de óculos nas portas de loja, como se fosse uma ótica mesmo. E essa loja abriu em frente o nosso cliente lá, o meu cliente, e aí eu fui lá olhar. Eu olho tudo, tá? Você, dono de ótica, vendedor de ótica, que está aqui neste treinamento, neste bate-papo, você precisa olhar todo o movimento do mercado para se adequar ou responder a ele. E aí eu fui lá, olhei as armações, estou mexendo e me deparo com uma senhorinha tirando uma receita da bolsa. Ela olhou a receita e perguntou assim para mim: será que esse óculos aqui é do mesmo número da minha receita? Ela não estava enxergando os números de adição que estavam nos óculos no demonstrador lá da loja. Aí eu falei assim para ela: não, não é não. Esta receita da senhora, ela é uma receita onde cada olho da senhora tem um grau específico para perto. Esse óculos que a senhora está olhando aqui na loja, ele não é assim. Ele tem o mesmo grau nos dois olhos. E isso complica muito, falei para ela. Isso pode trazer dor de cabeça para a senhora, desconforto visual e mais N coisas. Então, a senhora não pode correr esse risco. Eu sugiro que a senhora vá até uma ótica. Existem armações com preço acessível e lentes boas. Ela falou assim: mas eu queria um só para quebrar o galho. Aí eu falei para ela, aí ela falou assim: se comprar armação aqui, será que a ótica coloca lente? Ela não sabia que eu era de ótica, né? Eu falei assim para ela: olha só, você pode comprar uma armação baratinha, mas faça uma lente bem ruinzinha. Daquela que não vai ajudar muito seus olhos mesmo. Por quê? Vai quebrar a armação. Então, como é que a senhora vai colocar uma lente boa aí? No fim, gente, levei ela para a ótica e a minha vendedora vendeu para ela. Vendeu quanto? R$199. Mas vendeu, né? Dá para a gente tirar cliente da loja chinesa todo dia? Não, não dá. Mas por que eu consegui isso? Porque eu me conectei com a necessidade dela, falei observando quem ela era, vi que ela era uma cliente simples, estava procurando algo mais barato. Então, eu quero dizer para você, conexão é tudo, tá? E aí, a gente vai entender também que muitas vezes existe um perigo na nossa loja, que é o quê? O perigo da zona de conforto no atendimento. A gente tem a síndrome da Marília Gabriela. Eu nasci assim, é Marília Gabriela? Nem sei, gente. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não é isso? E aí o nosso balcão fica fazendo as mesmas coisas. Hoje o nosso mercado ele é tecnológico, disputadíssimo, desigual, cheio de novidade o tempo todo, a ponto da gente nem dar conta. Os fornecedores contam as histórias deles, nós temos que assimilar quase todas, porque a gente não tem um padrão de atendimento nosso. Isso é perigoso demais. Então, o cliente mudou, nós precisamos mudar também. Entende isso? O cliente alterou a forma dele de ser, de comunicar e de comprar. E eu e você precisamos o quê? Entender este mesmo processo, ok? E aí, para nós finalizarmos, eu quero deixar aqui para você um desafio. Um desafio não, 2 desafios. A minha conversa aqui com você, ela é direta, sucinta e prática. Igual nós temos que ser com o cliente, mas eu acredito que a gente gerou uma conexão por aqui. Então, eu me sinto na liberdade de fazer 2 desafios para você. Desafio número 1. Eu quero que você pegue essa visão de conexão e aplique no seu balcão. Atender o cliente, abordar o cliente, servir um café diferente, ouvir o cliente sem distração, sem agitação. Eu quero que você aplique as técnicas de conexão que eu mostrei para você aqui. E estude também mais sobre isso. Eu quero que você faça isso na sua loja e me procure lá pelo Descomplica e fale: Paula, deu muito certo. Ontem eu recebi um feedback muito legal.
Uma das minhas alunas falou assim, Paula, cresci 21% as minhas vendas aprendendo a ser intencional na conexão. Eu fiquei muito feliz. E quero que você faça isso. O segundo desafio. Eu quero que você sente com a sua equipe e pense para mim em uma estratégia de experiência que não tem nada a ver com óculos que você vai oferecer na sua ótica para testar. E eu quero que você filme a reação dos seus clientes ou que você anote a reação dos seus clientes cada vez que essa ação for feita. Não sei se vai ser um café com biscoitinho, não sei se vai ser um suco numa taça bonita, eu não sei. Não sei se vai ser um ambiente instagramável, mas eu quero te desafiar a fazer algo fora da caixa e promover experiência, tá? Então, eu quero deixar aqui esses 2 desafios e falar para você. Pesquise mais sobre isso, caminhe dentro desta nova didática, mantenha os seus passos sempre à frente, avançando e conhecendo tudo aquilo que é inovador dentro do nosso ramo e se conecte cada vez mais com o cliente para que você tenha clientes duradouros na sua loja, ok? Então, eu fico aqui, quero agradecer você que ficou comigo no treinamento, eu quero agradecer mais quem vai fazer os desafios, tá? Te vejo lá no Descomplica. Se você não tem o Pupilens aqui do Quero Ótica, chama o pessoal aí e pede uma demonstração. Se você já tem algum app, já tem alguma torre, use isso com efetividade na sua loja, porque isso também é uma experiência. E vamos vender mais, porque hoje nós entendemos que se eu ajudo, eu vendo mais, porque eu deixo de ter uma mente interesseira para ter uma mente interessada e ganho um cliente para sempre, e não um cliente de somente hoje, tá bom? Deus abençoe você, que você se mantenha aqui na jornada do Quero Ótica Trends, aprenda muito e cresça muito também. Até logo!